Olá, olá, olá para você que nos acompanha. Estamos começando mais uma edição do InovaCast, o nosso videocast que trata sobre eficiência e inovação para transformar cidades. Pois é, esse programa aqui é concebido em uma parceria muito importante do Ministério Público de Contas com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e surgiu depois de um grande evento realizado aqui em São Paulo, Inova São Paulo 2023, que, vou dar um spoiler aqui, detesto dar spoilers, mas já estamos começando a falar sobre Inova 2024. O Inova São Paulo 2024 vem aí com muita coisa legal. Eu já até imagino qual seja o tema, mas eu não posso falar, né? Não vou entregar. Se vocês quiserem, continue acompanhando nas nossas redes sociais tudo o que acontece sobre inovação aqui do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que vem muita coisa boa. Falei que hoje é o videocast número 6, nós estamos aqui com um episódio especial onde nós vamos tratar de um medo, de um pânico que as pessoas têm, a inteligência artificial. Enfrentando o medo da IA é o nosso tema de hoje. Se você não acompanhou os nossos videocasts anteriores, eu convido que veja a nossa playlist aqui no YouTube do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que você acompanhe nas nossas redes sociais tudo o que estamos falando sobre esse tema, o que nós, no setor público, podemos aprender com o setor privado, podemos desenvolver de nós mesmos para conseguir fazer as cidades do futuro que começa hoje, né? A gente fala muito de futuro, mas é uma coisa que está acontecendo nesse momento e nós não podemos ficar para trás. Para quê? Para termos uma sociedade cada vez mais evoluída dentro do ambiente em que estamos inseridos. Então, você já sabe, o nosso videocast está aqui, está começando agora, sempre com convidados mais que especiais. Inclusive, eu já vou dar as boas-vindas a eles. A nossa querida Dora Kaufmann, muito obrigado por estar aqui conosco, professor, é um prazer. Muito obrigado a vocês pelo convite. Muito bem, e também estou aqui com o Rodrigo Helser, que também vem falar conosco hoje sobre esse medo da IA. Obrigado, Rodrigo, por ter tirado um tempinho da sua agenda e estar aqui com a gente hoje. Obrigado, agradecido pelo convite. Uma honra estar com vocês, com a Dora e participando desse papo com todo mundo. Muito bem, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que faça isso, compartilhe esses conteúdos, comente, porque aqui tem muita informação importante para quem é gestor público poder aprender, para você que é cidadão poder cobrar a eficiência, que é o pilar do controle social, que a gente tanto fala aqui no nosso dia a dia no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas deixa eu apresentar os nossos convidados. A Dora Kaufmann é graduada em Economia pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Comunicação e Semiótica aqui pela PUC de São Paulo e doutora em Ciência da Comunicação pela USP. Fez pós-doutorado na Federal do Rio de Janeiro e também na PUC de São Paulo. Pesquisadora visitante nos Estados Unidos, na Alemanha. Tem uma bagagem muito importante, muito interessante e é autora de vários livros. Dentre eles, O Despertar de Gulliver, Os Desafios das Empresas nas Redes Digitais, A Inteligência Artificial irá suplementar a inteligência humana e Desmistificando a Inteligência Artificial. Sim, temas de hoje que nós vamos trazer aqui. A Dora, colunista da Época Negócios, do Valor, do Globo, onde a gente procura, tem sempre lá como referência e é muito bom tê-la aqui. E o Rodrigo, como eu disse, também nosso convidado, é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, cofundador da Estiling, que é um empreendimento brasileiro de sucesso no mercado de inteligência artificial, recém-adquirido pela Take Bleep Warburg Pincus e também é colunista de inteligência artificial na MIT Sloan Management Review Brasil e atua ainda como mentor e conselheiro de empresas em questões estratégicas que são atreladas ao avanço e também aos impactos da inteligência artificial. Bom, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados, a mesma pergunta aqui na abertura, para a gente saber o que faz vocês estarem aqui hoje na minha frente, aqui nesse nosso espaço de debate e de inovação. Dora, quais caminhos levam a Dora a estar aqui hoje falando comigo sobre o tema inteligência artificial? Como é que a tua carreira chegou até aqui esse ponto, Dora? Olha, mais ou menos há 7, quase 8 anos atrás, eu juro que eu não me lembro o que foi que fez eu pensar que a inteligência artificial ia mudar o mundo e eu queria estudar. Eu estudava as mídias digitais, as tecnologias digitais, e aí eu tomei a decisão, na ocasião, que eu ia estudar tanto os impactos éticos e sociais da inteligência artificial, quanto a própria tecnologia, né? Eu acho fundamental, assim, infelizmente nós ainda herdamos uma estrutura de ensino muito separada, o que é ciências sociais e o que é ciências humanas. Mas a inteligência artificial é uma tecnologia complexa que ela
é mandatório que você agregue essas duas áreas. Então eu estudo, como eu disse, a tecnologia em si, eu tenho um mentor da tecnologia, quais são os fundamentos, como é que ela tem evoluído, e a partir daí tentar ter melhores reflexões sobre seus impactos na sociedade. E desde então eu só vivo isso. Escrevo, falo, penso, sonho só com a inteligência artificial, porque é um tema fascinante e numa época, bom, desde o advento, novembro de 2022, com o ChatGPT, virou o hype da vez, né? Então, aí, a quantidade de livros que saíram sobre inteligência artificial ano passado, aí tem muita bobagem, mas tem, até para saber diferenciar bobagem do que de fato contribui para o conhecimento, você tem que ler. Então, minha vida virou um inferno, mas estou muito satisfeita. Parece assim, eu tenho a impressão que eu passei anos estudando e quase ninguém sabia o que era inteligência artificial e de repente é a estreia, sabe? Parece que foi ensaiando, aí vem a estreia porque agora todo mundo quer saber o que é essa tal de inteligência artificial. Eu acho muito interessante também, nós estamos... Né, na cidade, nós estamos numa megalópole como é São Paulo, tem gente que deve estar ouvindo agora até sirene vazando no nosso microfone, nós estamos no centro de São Paulo, a cidade não para de acontecer, aí a gente fala de tecnologia, a gente fala de informação, a gente fala de tecnologia naquele sentido realmente do desenvolvimento de mecanismos, enfim, mas a inteligência artificial é humanidades, né, professora? Quem comanda, quem executa, nós temos que atrelar isso às humanidades. Não, temos que atrelar, totalmente, porque qualquer tecnologia, né, nenhuma tecnologia é neutra, no sentido de que ela impacta, né, ela muda, inclusive, as pessoas. Por exemplo, quando surgiram as redes sociais, ela interfere ela media a nossa sociabilidade, a nossa comunicação. Então, as tecnologias não são neutras, mas, no meu ponto de vista, a inteligência artificial não é autônoma, né? Então, por que ela tem ligação com o ser humano? Porque o desenvolvimento, a implementação e o uso da inteligência artificial depende de decisões humanas, né? Então, são os humanos que produzem inteligência artificial, são os humanos que usam a inteligência artificial, que interpretam os resultados da inteligência artificial. Então, e ela tem impactos na sociedade tremendos, né? Hoje é considerada a tecnologia de propósito geral do século XXI. O que é uma tecnologia de propósito geral? Ela é uma tecnologia que muda a lógica de funcionamento da sociedade e da economia. Só para dar um exemplo, as últimas 3 consideradas de propósito geral foi o carvão, a eletricidade e a computação. Então, ela não tem como, ela está de fato transformando a nossa vida, os negócios, os modelos de negócios. Então, eu acho que, assim, para mim, todo cidadão do século XXI tem que ter uma certa familiaridade com essa tecnologia. Então, estamos impregnados dela na nossa vida, no cotidiano, muito antes do ChatGPT que tornou popular. Isso inclui você, gestor público, né? Se o cidadão comum tem essa obrigação e essa necessidade de se sentir incluído, você que tem essa prerrogativa, né, de gerenciar, de ser o gestor, de ser o prefeito, de ser o vereador, enfim, tem que estar antenado em absolutamente tudo isso que acontece, porque interfere, impacta na vida de toda uma sociedade. Agora, Rodrigo, eu faço essa mesma pergunta que eu iniciei para a Dora, né? Que caminhos leva o Rodrigo, um administrador, então por excelência um empreendedor, está lá na veia, foi empreender, viu o que na inteligência artificial para te trazer até aqui. Você é como a Dora, que também se alimenta, fala, dorme, sonha, e sonhos são complicados, porque sonhos podem acontecer, né? E aí isso que eu quero trazer para você. Como é que te traz até aqui hoje? Sim, bom, meu contato com inteligência artificial foi em 2014. Eu tive a sorte de conhecer 2 pesquisadores numa área da inteligência artificial chamada processamento de linguagem natural. Faz parte do estudo de computação linguística. Eu brinco que IA é que nem medicina. Mas você é médico do quê? Né? E você tem muitos assuntos dentro do campo de inteligência artificial. Conheci esses 2 pesquisadores. Na época, decidimos montar um negócio. Quando não se falava em AI, em IA, se falava em Big Data, era a palavra da moda na época, era trabalhar com muitos dados. E eu descobri essa área da computação linguística que lidava com textos, e resumia textos, classificava textos, dizia se os textos eram positivos ou negativos,
extrai conhecimento de textos e que veio a ser uma das áreas fundamentais do que hoje a gente chama de AI generativa, inteligência artificial generativa e chat GPTs e etc. Né? E naquela época se falava muito pouco, a gente construiu esse negócio em cima dessa tecnologia chamada Stiling, desenvolvemos o processamento da linguagem natural para o nosso português. Se não me falha a memória, é o 7º idioma mais falado do mundo, então é uma área que tem muito pouco investimento privado dentro dessa aplicação. O investimento no processamento de linguagem natural está muito mais para o inglês, para o chinês e para o árabe, e muito em função da indústria militar. E a gente deu atenção para o nosso português, e não só o nosso português formal, mas o nosso português informal. O português do Twitter, o português das redes sociais e como a gente extrai conhecimento desse conteúdo e opinião pública, principalmente redes sociais e imprensa. O assunto pegou fogo na virada de 22 para 23, muito em função da IA generativa. É muito bom, porque é uma área que já há um tempo, assim como a Dora, acho que tem conversas importantes para a gente ter nessa discussão, antes inclusive de 2022, o impacto dessa tecnologia, inclusive em desinformação, em questões importantes sociais. E foi assim que eu cheguei nesse assunto. Construí essa empresa, Stiling, com essa tecnologia, estudo hoje muito o assunto. E estou muito feliz que agora existe um interesse internacional em entender de fato que bicho é esse, e poder desmistificar. Eu sigo muito a escola da Dora, de que ela não vai acabar com o mundo, não é um alien, como alguns pesquisadores inclusive falam, e que nada mais é do que, talvez até no próprio nome não deveria nem ter se chamado inteligência artificial, deveria ser inteligência aumentada. É uma escola mais talvez otimista aqui e realista em relação ao que essa tecnologia tem a possibilidade de fazer. Posso falar? Claro. Essa observação final do Rodrigo, eu acho que é só ressaltar. Às vezes a gente pensa assim, que uma das confusões tem a ver com o nome, né? Esse campo da inteligência artificial foi formado em 1956 e teve esse nome inteligência artificial, que é um nome consagrado, né? Um nome universal. Mas por que ele confunde? Porque ele leva inevitavelmente a comparar com o ser humano. E aí surge o problema, um dos problemas, né? Porque não tem nada a ver hoje com a maneira como funciona o ser humano. Então essa comparação, então inteligência artificial é inteligência natural. E começa sempre essa... E aí eu acho que tem não só confusão, mas muitas conclusões equivocadas, né? E ele gera o medo, né? Pela própria natureza do artificial vai nos substituir. Claro. Enquanto no final, como a gente colocou aqui na introdução, é um humano que está por trás criando, claro. Inclusive decidindo qual é a agenciabilidade dessa tecnologia, até onde ela pode tomar ação, até onde ela não deve tomar ação, e no final é o responsável, seja pelos princípios que estão codificados nessa inteligência artificial, seja pelos dados que ele está fornecendo para o treinamento, seja até onde ele permite ou não permite que você tome uma ação. Então ela não é esse bicho artificial dotado de autonomia, vida própria. Como inclusive, por mais maluco que pareça, existem cientistas com bom track record, né, com bom histórico, que falam que essa tecnologia é um alien. E pregam o fim do mundo, né? Os pregadores do fim do mundo. Além do nome, não é nossa escola. Além do nome confundir, tem a ver também o impacto dos filmes de ficção científica, né? Sim. Mesmo assim, mesmo pessoas bem formadas, no inconsciente nosso fica registrado, mesmo que a gente não queira. Eu sou um desses. Porque os filmes mostram sempre. O que é inteligência artificial? São aqueles robôs, aqueles humanoides que estão dominando, subjugando o mundo. Então isso acaba entrando no nosso inconsciente, ajudado por algumas declarações absolutamente oportunistas do ponto de vista de marketing de alguns dos dirigentes dessas grandes empresas de tecnologia que declaram que estão quase... Nós já estamos já estamos desenvolvendo internamente um sistema de inteligência artificial no nível do humano, que é absolutamente falacioso, isso é uma mentira, isso não existe, né? Mas junta com isso, com o que traz os filmes de ficção científica, cria esse pavor ou essa confusão
que eu acho que fico feliz que o Rodrigo e eu estamos alinhados nesse ponto, estamos aqui para desmistificar a inteligência artificial. E para desmistificar e simplificar, né, Dora, o entendimento. E dentro desse mundo de ficção, a comparação que eu mais gosto, para quem gosta de Avengers, de Marvel, Sim. é com o Homem de Ferro. Eu brinco É disso o meu desde... favorito. Eu adoro, enfim, mas para quem assistiu as séries de filmes do Homem de Ferro, você vê que a tecnologia, para mim, é muito mais uma armadura que permite que você voe, que você faça coisas que você não faria com as suas habilidades naturais, do que um robô que vai voar sozinho. Te aprimora. Te aprimora, te fortalece, te aumenta, né? Te amplifica aí. Tanto que no filme, né, os pilotos com as armaduras, os pilotos com as suas AIs, ganham das máquinas que voam sozinhas. Então, eu acho que o nosso presente e futuro está muito mais para a metáfora de ganharmos uma armadura que nos permite fazer coisas que a gente não fazia antes, uma armadura do Homem de Ferro, do que esse outro lado da ficção, que são os exterminadores do futuro, aqueles robôs que saem acabando com tudo. Vou ver esse filme, não vi. O Homem de Ferro já está na minha pauta. É muito mais para Avengers do que para Terminator. É Homem mais máquina. Isso. A inteligência artificial, ele resumiu, está muito mais para Avengers do que para Terminator. É homem mais máquina e não homem versus máquina. Exato. E acho isso muito interessante. Quando eu assisti, por exemplo, Interestelar, eu fiquei 3 dias sem usar minha cafeteira. Ela vai morder minha mão, ela vai fazer uma... Né? Porque eu acho que eu achava essas... Mas aí a gente vai aprender e vai buscar. Porque é justamente o tema do nosso episódio hoje, que é o medo. O medo, ele nada mais é do que um fator paralisante, que é o que mais nos coloca... É uma característica que, quando nós afloramos, mais nos coloca próximos aos animais tidos como irracionais, porque você bate o pé, o animal se assusta, e quando a gente vê algo novo, a gente se assusta. Mas é justamente pela falta do conhecimento e a falta da perspectiva de poder falar assim, tá, deixa eu testar. Talvez possa ser interessante, talvez possa me ajudar e me aperfeiçoar. O que pode ter... O problema do medo é justamente enxergar o que mais pode ter de problema do que pode ter de avanço e de algo legal. Isso serve para a vida como um todo, sem dúvida. E na inteligência artificial também. Você traz essa defesa muito importante, Rodrigo, do IA mais humano. Para quebrar o medo é agregar. É você não se colocar contra, é você colocar ao lado. Ao lado de é muito melhor do que contra alguém, contra algo, né? Então, eu queria que você desse alguns exemplos para a gente de áreas, de tarefas que já estão sendo beneficiadas pela IA e outras que, num futuro próximo, quando eu falo que o futuro já está acontecendo, já podem contar com o apoio, suporte, aperfeiçoamento dessa tecnologia, e não dentro de um ringue, de um octógono, né? Ou daquelas, eu acho muito legal, aquelas batalhas de robôs, né, que o pessoal faz. Não é nada disso. Como é que a gente serve como aliado? Legal. Acho que vamos primeiro situar sobre o que a gente vai falar em termos de IA, né? A Dora colocou IA, nasceu no laboratório do MIT nos anos 50. O que faz a gente conversar muito mais sobre IA hoje do que antes é o tal da IA generativa, que ela traz algumas características que lembram, que até na prática trazem resultados mais inteligentes, se a gente puder usar não sei se é correto usar essa palavra, é adequado, mas enfim, coloquialmente é melhor, fica mais fácil de entender. Então, de 2023 para cá, a gente está falando de um ano de laboratorial, de estudos e de criação de entregas práticas dessa tecnologia. A gente tem só um ano de mercado dessa tecnologia. O que a gente aprendeu dentro desse um ano? Então, vou falar muito mais desse último ano do que o que está sendo desenvolvido em inteligência artificial nos últimos 20. Que eu acho que é essa grande mudança, né? A gente percebe, acho que a gente pode olhar pela ótica de profissões, a gente pode olhar pela ótica de áreas, tem vários jeitos de olhar para isso. Pela ótica de áreas, onde a gente vê que essa tecnologia está trazendo ganhos reais. Começa pela própria parte de desenvolvimento de software e programação. Hoje, um desenvolvedor, com o uso dessa tecnologia, como copilota, ele consegue desenvolver muito mais rápido. Conversando com desenvolvedores que estão lá com a mão na massa, usando essa tecnologia, os feedbacks que a gente recebe que ele está ganhando de 50 a 5 vezes a eficiência e eficácia que ele tinha antes sem essa tecnologia. Então, é um ganho
bastante substancial e que faz com que um produto que antes levava 12 meses para nascer, ele vai nascer muito mais rápido. Que ele faz com que uma demanda de profissionais que até então ela é insuficiente, a oferta de profissionais é insuficiente para a demanda do mercado, isso torne, né, mais acessível. Então, parte de software, desenvolvimento de software é uma área que, sem dúvida, já tem casos reais. Quando você vai para a parte de criatividade, publicidade, comunicação, você tem uma série de ganhos aí, a capacidade de construir conteúdos que sejam super personalizados. E essa é uma faca de dois gumes, né? Tem a faca positiva para um lado corporativo, tem um perigo quando a gente vai para o lado de eleições, por exemplo, que é um assunto muito quente nesse momento. A parte de pós-venda e atendimento ao cliente é uma área que está ganhando bastante apoio da inteligência artificial. Como que eu atendo o meu cliente, como que eu consulto rápido uma base de conhecimento para responder a dúvida de como eu uso aquele produto, como que eu acelero o processo dele de resolver um problema via o que antes era um 0800, hoje através de um WhatsApp, apoiado por inteligência artificial. Você tem vários casos aqui nessa parte de atendimento ao cliente e pós-venda. Em vendas, como que eu qualifico um cliente, como que eu facilito a priorização de clientes em potencial. Assim, tem uma série de dados. Quando a gente vai para profissões, né, e voltando, acho que saindo das áreas das empresas, indo para profissões, o maior mito ele é em torno do emprego. Então, isso aqui vai tirar ou não vai tirar o nosso emprego? E aí, acho que para provocar, existem profissões que elas precisam de substituição de empregos, porque o número de empregos hoje é insuficiente. Por exemplo, a medicina. Faltam médicos no mundo. Então, se você tiver uma tecnologia que aumente a capacidade dos médicos a apoiar o mundo, você está fazendo um bem para a sociedade. Então, é interessante olhar nesse ângulo do contrassenso para desmistificar uma tecnologia que vem como um medo, como uma ameaça, para nos substituir. Se você fizer o médico produzir 5 vezes, como tem feito com um desenvolvedor, a gente vai ter um mundo mais cuidado. Sim, né? Então, mais sadio. Mais sadio. Então, eu acho que 23 foi um ano bem interessante para a gente entender os primeiros indícios dessas aplicações. Eu citei aqui alguns, a lista é grande. E agora, 24, é quando começam realmente a nascer os produtos que foram criados ao longo de 23 com aplicações de tecnologia. Então, a gente deve ter uma explosão de aplicação muito mais forte do que aconteceu em 24, do que estava sendo cozinhado no forno com uma tecnologia que está disponível há apenas um ano para a gente. Uhum. Vamos trazer, Dora, para o lado público da coisa, né? Mas posso falar alguma coisa antes? À vontade. Não, porque eu acho assim, que é interessante a gente pensar, responder a pergunta assim, por que a inteligência artificial hoje é estratégica, né? Por que ela está disseminando com essa velocidade enorme, não só os modelos, como o Rodrigo falou, de IA generativa, mas até os modelos preditivos, a otimizar operações. Por quê? Aí voltar um pouquinho antes para a gente, assim, como é que nós, seres humanos, e instituições, organizações, empresas, tomamos decisão? Vamos abstrair o lado emocional, o tal do inconsciente, né? Do ponto de vista racional. O que a gente busca quando a gente vai tomar uma decisão? A gente busca informação, né? Sempre foi assim. Quanto mais importante a decisão, mais informação a gente busca. Qual é o novo? Esse processo é um processo tradicional da maneira como a gente funciona e também, pelo menos há 30 anos no mínimo, tem uma série de modelos estatísticos de previsão com base em informação. Qual é o novo? O novo é a sociedade hiperconectada. É o fato de que hoje parte assim, significativa da nossa sociabilidade, comunicação se dá ou por dispositivos digitais ou ambiente digital. Então nós estamos gerando novos dados todo o tempo. Então nós temos um conjunto extraordinário de dados, que é o que se chama Big Data. Ora, se eu sempre tomei decisão a partir de informação, de extrair informações úteis de conjunto de dados, se hoje eu tenho um conjunto extraordinário de dados, qual é o primeiro pensamento assim, intuitivo? É que eu tenho mais capacidade de tomar decisões melhores, né? Aí que entra. Então, aí eu preciso, porque se eu tivesse um conjunto extraordinário de dados e que não tiver uma técnica que permite extrair informações úteis, lidar com esse conjunto grande de dados, ele não me serve para nada. É aí que entra a inteligência artificial.
A técnica, existe uma técnica que permeia praticamente todos os usos hoje na sociedade, que chama-se rede de negócios profundas, é o nome dessa técnica. E ela é um modelo estatístico de probabilidade. Então, ela é o único modelo estatístico de probabilidade hoje capaz de lidar com esse grande volume de dados. Então, tudo isso que o Rodrigo falou e tudo que a gente possa falar sobre a utilização de inteligência artificial é sempre associado a tirar informações úteis de grandes volumes de dados. É isso sempre que eu estou buscando. A performance, o resultado, a assertividade tem muito a ver, não é único, mas tem muito a ver com a quantidade e a qualidade desse volume de dados. Então, se a gente pensar do ponto de vista... De fato, a inteligência artificial pode aumentar, melhorar a capacidade, mas também pode substituir o ser humano, né? Então, tem diversos problemas, não é para ficar assustado porque vai nos dominar, mas tem que ficar um pouquinho preocupado porque pode, de fato, tirar o seu emprego, né? Então, isso é uma questão real, né? Porque à medida que você otimiza o processo, que você está automatizando, que também não é nada novo, né? A gente tem desde o meados do século passado um processo de automatização programada enorme. A indústria automobilística, por exemplo, era uma das grandes, era dos setores, dos 4 setores com maior taxa de empregabilidade. Hoje é só entrar no YouTube e você vai ver. Praticamente máquinas fazendo máquinas. Mas está expandindo essa automação que já vinha em curso com a automação inteligente, como se diz, com a inteligência artificial. Então, de fato, eu não vejo nenhuma profissão ameaçada de não existir, mas as funções e tarefas de todas as profissões estão sendo automatizadas e vão ser cada vez mais. Então, quando você automatiza alguma tarefa numa empresa, numa organização, numa instituição pública, é só ver os números. Eu levantei vários números da área pública. X funcionários para executar uma determinada tarefa. Quando você começa a automatizar cada vez mais, você precisa de menos funcionários. Então, isso é uma questão. O desafio hoje é como é que você se capacita para continuar sendo relevante, né? Então, não adianta você brigar pelo básico. Eu costumo dizer que o básico está dominado pela tecnologia. Eu passo adiante. O que você tem que fazer? Porque o grande desafio que eu vejo hoje falta profissionais especializados na área de tecnologia no mundo inteiro, não tem a menor dúvida. Isso é um problema, porque isso é uma barreira para o desenvolvimento, mas... Para mim, a principal questão que pouco se fala, quase não se fala, é que tem uma inédita interface entre homem e máquina. Então, se você pegar todas as áreas, pode pegar, assim, hoje as cirurgias quase não se abrem mais do corpo, são feitas com aparelhos. Se você pega, por exemplo, um motorista de caminhão, não basta ele só dirigir muito bem o caminhão. Hoje, os equipamentos, o caminhão vem com tecnologia embarcada, inclusive inteligência artificial. Então, tem essa nova relação entre homem e máquina que eu acho que é o grande desafio. E, para isso, você precisa se capacitar. E não é uma questão de treinamento, né? Eu acompanhei várias dessas transformações, não é uma questão só de treinamento, é uma questão de formação. Então, eu acho que isso, para mim, o maior impacto social sobre o trabalho, né? Não é só o deslocamento, né, a demissão das pessoas, mas também o efeito sobre a renda, a questão da qualificação para as novas funções, né? Então, acho que isso, se eu fosse pensar assim, qual é uma das, para mim, fundamentais políticas públicas, no sentido de criar condições para enfrentar o impacto no trabalho, no mercado de trabalho. Então, é só para dizer assim, não é para se assustar que os robôs vão dominar o mundo, mas tem coisas que nós precisamos estar preocupados e agir. E onde colocar essa lente? Achei legal isso que você trouxe, Dora, não é sobre uma profissão, são sobre as tarefas. A automação está no nível da tarefa, não está no nível da profissão. Eu brinco que o problema está no mono. Mono em 2 sentidos. Mono do monótono, porque a gente muito dificilmente vai delegar para o computador coisas que nos dão prazer. Essa é uma das teorias que se coloca. Então, a gente vai estar automatizando coisas que sejam operacionais e que nos liberem mais tempo para fazer o que nos dá prazer. Por que você vai dar para a máquina uma coisa que te dá prazer? Então, o monótono é um dos monos. O segundo mono é o monotarefa. São empregos, são profissões que sejam altamente dependentes de poucas tarefas, que estejam no alvo da substituição e da automação via essas novas tecnologias.
Então, dependendo do que você faz para viver, dependendo do seu emprego, você pode ter tarefas que estão, sim, dentro sob ameaça, né? Como que essas profissões muito provavelmente vão se desenvolver, vão ganhar um outro arsenal de tarefas e de um outro escopo, assim como a gente vê, uma das comparações é dados da agricultura, né? Você pega quantas pessoas trabalhavam na agricultura em 1900, quantas pessoas trabalham hoje na agricultura, uma queda, pegando dados americanos, de 50% para 5%, estou arredondando números aqui. Agora, sim, tarefas vão ser substituídas. Estão sendo, né? Já estão sendo substituídas, né? Como que você vai lidar com isso? Passa, do ponto de vista de políticas públicas e de proatividade individual, você se capacitar. E aqui é onde mais me preocupa do ponto de vista social. O gap está na educação. A gente já tem uma discussão importante no Brasil sobre educação. A gente já tem uma discussão importante no Brasil sobre educação. Está entrando mais um componente aqui agora, que é como que você vai lidar com essa nova realidade de tecnologia. Mas isso é importante, mas é a pergunta que fica aí, quando a gente não sabe o que fazer? Aí não dá para bater o desespero. Aí a gente chama os universitários, os especialistas. Sabe que tem Tô brincando, né? Sabe que tem uma grande vantagem, tem muitas desvantagens hoje, né? Inclusive a velocidade de transformação, a complexidade e tudo, mas tem uma vantagem. A vantagem é que as informações estão disponíveis, né? As informações, tem cursos, tem como essa iniciativa que vocês estão tendo, tem inúmeras lives, inúmeros podcasts, tem muita coisa. Se você tiver iniciativa, você consegue. Tem cursos, inclusive bons cursos gratuitos. Eu confesso que eu reconheço que não é simples separar a bobagem do que de fato agrega conhecimento. Mas se você tiver iniciativa, você consegue, né? Você vai vendo quem são pessoas que estão sendo respeitadas, pessoas que escrevem coisas que você gosta e quem elas recomendam. Aí você vai montando uma trajetória sua. Quais são as suas referências? O LinkedIn, por exemplo, é um bom lugar. Aí você vê alguém falou alguma coisa que você gostou, quem essa pessoa acompanha, com quem essa pessoa conversa, e você vai montando. Então, eu acho que se você tiver iniciativa hoje, o ponto positivo é a quantidade de oportunidades que estão disponíveis para você se capacitar. Eu acho que eu já falei disso em outro programa, mas eu acho que a boa vontade, porque é uma característica tão humana, né? Já ajuda muito. Quando você não sabe o que fazer, dá a mão para quem sabe. Deixa entrar. Né? Se alinhe, se associe, acho que isso já ajuda sobremaneira nas decisões e para começar a conhecer e ver. E aí sim, tem lunáticos, tem uma série de coisas, mas também tem coisa boa e essa curadoria você aprende a fazer com o tempo. Agora, falando do setor público, falando desse, eu adoro esse termo, que é o nosso métier aqui no Tribunal de Contas, aqui no Ministério Público de Contas, quando a gente fala, né, inteligência artificial, cidades inteligentes, nós discutimos muito isso ao longo do tempo, dois temas muito recorrentes quando a gente fala da transformação das cidades, do futuro das cidades. É razoável nós pensarmos, Dora, que a inteligência artificial vai contribuir para a construção de cidades cada vez mais inteligentes, ou ainda nós temos e precisamos, dentre as preocupações que você traz, que a gente às vezes esbarra em desafios éticos, em desafios de gestão, em desafios financeiros, em desafios culturais, para serem superados para que essa integração aconteça. E já embuto, né, trazendo essa cesta de problemas, a gente já está avançando nessa questão no público para melhorar a vida do cidadão. Você até escreveu um artigo, um texto chamado Inteligência Artificial em Prol dos Cidadãos, da digitalização dos serviços à governança de dados, né? 1921. Se não me engano, eu escrevi esse artigo já. Pois é. Foi antigamente. Foi antigamente. Então, como é que a gente vê essa questão, né? Esses desafios para serem superados e como que nós estamos indo? Como é que está o nosso barquinho? Olha, isso que você está perguntando não é nada simples a resposta, né? Você sabe disso, você tem consciência de que precisaríamos de horas e horas e horas de debate para responder. Eu acho que, e tenho dito isso, que uma das grandes contribuições da inteligência artificial é na eficiência da gestão pública.
né? Eu acho que a gestão pública, do meu ponto de vista, os dirigentes, né, o governo federal, estadual, deveria considerar a inteligência artificial como estratégica para o desenvolvimento, no caso, por exemplo, do Estado de São Paulo, para a gestão pública de São Paulo. Por quê? Exatamente pela possibilidade de lidar com grandes volumes de dados e antecipar, fazer previsões com um grau de assertividade muito maior, né? Então, se a gente pensar assim, o que é uma gestão? Qual é o conceito de gestão? Você está antecipando, né? Você projeta tudo que vai acontecer, quais são as questões. Primeiro você faz um diagnóstico, né? Então, a inteligência artificial ajuda a fazer o diagnóstico, porque ela ajuda exatamente porque ela lida com grandes volumes de dados. Então, ela consegue entender melhor o que está acontecendo. Então, aprimora os diagnósticos. A partir daí, do diagnóstico, você vai identificar quais são os pontos de atenção que você tem que ter como gestor. E, a partir daí, você vai projetar. Então, todas essas etapas do que é a função de um gestor público, você tem inteligência artificial, né? Então, por exemplo, você pode pegar todo o que se chama... o conceito de cidade inteligente é um conceito controverso, né? Existem várias escolas diferentes, mas pensando assim, uma coisa mais geral, você pode... Toda a gestão toda da prestação de serviço. Por exemplo, nós temos aqui em São Paulo, que é um estado monumental, com uma quantidade de problemas que, assim, como moradora de São Paulo há 35 anos, me parece que está sempre cada vez piorando mais. Mas se a gente pegar, por exemplo, a questão da rede de esgoto, se a gente pegar a parte do fornecimento de energia, todas essas áreas que são fundamentais, o transporte, né, a mobilidade, não é o transporte, a mobilidade, todas essas áreas você consegue melhorar se você usar a inteligência artificial, porque você consegue identificar, por exemplo, na inteligência artificial, você antecipar um futuro problema, né? Se você tem um equipamento que com a inteligência artificial, um sistema correto, bem organizado, você pode fazer a previsão de que, digamos, daqui a 3, 5 meses, ele tem uma probabilidade de ele ter um problema. Então, você faz manutenção preditiva, né? Tem uma série de questões que, na área da justiça, nós temos uma das justiças mais morosas do mundo, né? E tem a ver com a quantidade de dados, né? Então, se você tem um sistema de inteligência artificial, que não é novo, já está sendo usado na justiça, do ponto de vista federal e também nos estados, a inteligência artificial, ele ajuda a classificar, desde classificar os processos, ajuda a identificar melhor, em suma, é tão amplo a possibilidade, tudo isso que nós estamos falando, o que o Rodrigo falou e tudo ainda que ele não falou, porque é muito vasto, se aplica à gestão pública e à gestão da cidade, né? Então, a mobilidade, por exemplo, você fazer estudos sobre quais são os pontos de engarrafamento maiores, um pouco, se a gente pensar, como é que funciona um Waze, né? Ele vai indicando os motoristas caminhos melhores. Se você traz isso para a gestão pública, hoje em dia existem alguns sistemas que avisam para o motorista, por exemplo, onde está tendo um assalto, a probabilidade daquela região, tudo isso você pode ter uma otimização muito melhor se você usar a inteligência artificial. É a questão da segurança da cidade, a mobilidade, a prestação de serviços básicos da cidade. Em suma, quanto mais é o que se diz, você digitalizar o controle até do tráfego, dos sinais, né? Aqui chama farol, porque eu sou carioca e ainda falo sinal, mas do farol, todo o funcionamento da cidade você pode melhorar à medida que você usa inteligência artificial, pelo que eu falei antes, porque é a única técnica estatística que lida com grandes volumes de dados. Então, como a gente tem a área de saúde do Estado, totalmente. Sim. Então, hoje não tem nenhuma área que eu saiba que não tenha uma grande contribuição, que não tenha uma grande possibilidade de melhora na sua gestão, nos resultados, que não seja usando a inteligência artificial. Eu acho que é grande o salto. Agora, para isso você precisa capacitar equipes,
você precisa criar infraestrutura, você precisa criar um arcabouço regulatório e de governança, né? A governança, quais são as diretrizes, quais são os riscos, quais são os pontos de atenção do ponto de vista de risco, quais são os potenciais danos. Não adianta você também só começar a usar a inteligência artificial sem você criar em paralelo, ainda mais na área pública, que é a responsabilidade enorme. Cabe à área pública a responsabilidade de proteger a sociedade, né? Então, criar em paralelo o que é diretrizes de uso de inteligência artificial. Se eu vou usar a inteligência artificial, por exemplo, na mobilidade urbana, quais são os riscos desse sistema? Como é que eu protejo a população desses potenciais danos? Tudo isso tem que caminhar em par e passo, né? Então, é uma transformação muito profunda, mas eu não vejo outro caminho, senão a gente vai ficar cada vez mais para trás em relação ao resto do mundo. Rodrigo? Deixa eu incluir um caso na esfera pública que eu vejo que tem a possibilidade de frutos enormes e rápidos. Gestão também é comunicação e feedback e escutar, né? Escutar o cidadão, entender as expectativas, os anseios. E quando a gente olha essa tecnologia de 22 para 23, o que está nos jornais? O tal do chat GPT, não é isso? A gente fala muito da parte do GPT e fala muito pouco do chat. É essa área que eu mais tenho, inclusive, trabalhado nesse âmbito de AI, que é como essa tecnologia ela está mudando a nossa forma de conversar e de escalar conversas. Então, se tem uma aplicação hoje na esfera pública que pode trazer muitos ganhos em como você conversa melhor e como você escuta melhor nessa relação órgão público e cidadão. Você consegue, vou dar aqui exemplos bem práticos, você consegue hoje se comunicar em larga escala, com mensagens super personalizadas para cada audiência público específico, grupos de cidadãos. Você consegue tirar dúvidas numa escala que você antes não conseguia tirar. Você consegue resolver problemas através de canais conversacionais, que por outros canais como e-mail, telefone, ida direto a um poupa-tempo, você antes não conseguiria resolver. E a tecnologia ela nunca esteve preparada para escalar e potencializar essa interação órgão público e cidadão. Então, acho que junto com, quando a gente fala da esfera pública, é legal para o público que está escutando, olhar não só a adoção de inteligência artificial, mas também a adoção de canais conversacionais. E quando eu falo canais conversacionais, no Brasil principalmente é o WhatsApp. Sim. Um pouco de redes sociais, da mensagem direta de um perfil de Instagram ou Facebook, e um chat dentro de um website do próprio órgão. Esses canais conversacionais, sendo que no Brasil é um dos países do mundo onde mais se utiliza o WhatsApp. Você tem 99% da população que tem celular usa o WhatsApp, é absurdo. Vejo que são duas coisas que andam juntas, a adoção de AI, em várias aplicações como a Dora trouxe, mas na parte de comunicação, ela vem junto com a adoção de atendimento, suporte, ouvidoria por canais conversacionais. Sim. Empoderando esses atendentes, na brincadeira que a gente falou, dando armaduras de homem de ferro para esses atendentes conseguirem lidar com muito mais cidadãos e resolver muito mais problemas da população. E aí posso complementar, eu acho perfeito, super positivo o que o Rodrigo levantou, e aí nessa interação toda de todos esses canais que ele citou, entre a gestão pública e o cidadão, o que vai estar gerando dados? Então esses dados vão permitir a gestão pública conhecer quais são as necessidades do cidadão, quais são as dores, né, como se diz, do cidadão. E aí isso é fundamental para qualquer programa do gestor, né, o Estado, qualquer órgão do governo que vai criar um programa, ele precisa conhecer quais são as questões. Ouvir e falar. Conversar, sobre ouvir. Conversando a gente se entende, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, quanto mais canais de interação tiver com a população, mais dados ele vai estar captando da população, melhor ele vai entender o cidadão local. Então, isso também tem esse desdobramento desses canais, não só uma prestação de serviço mais eficiente, como o Rodrigo falou, mas também a base de dados que vai sendo criada, que com essa base de dados
Você de novo, usando inteligência artificial, você melhora também a sua gestão. E um dos motivos de diversos órgãos não adotarem esses canais conversacionais é porque existia um receio de como que a partir do momento que você abre esse canal, você vai lidar com o volume de solicitações e conversas que acontece lá. Essa tecnologia de 2223, ela dá um turbo nisso. Então, assim, já tem uma lista de casos práticos, reais, concretos, de sucesso, em você conseguir receber uma primeira camada de inteligência artificial, todas as solicitações, e fazer o roteamento, a passagem de bastão para humanos, do que realmente a máquina não tá preparada para retornar. Olha, o que se diz em geral, assim, não tem uma estatística precisa, mas uma pesquisa, mas em geral, a tendência é que 90% das solicitações, das perguntas, são padrões, né? Elas se repetem. Em qualquer que seja a consulta, qualquer que seja a situação. E o que é essa técnica, Redes Neurais Profundas, o que ela faz? Ela justamente identifica padrões. Então, tudo que é padronizável, se é que existe essa palavra, ela resolve. Então, ela pode responder muito bem, digamos, 90%. Né? Então, os 10% que são mais complexos, cabem às pessoas. Então, você aumenta a eficiência dessa interação órgão público, gestor público e o cidadão de uma maneira incrível. Número de pessoas atendidas, tempo de resolutividade. Você não gasta tempo com coisas que são já meio parametrizadas. Tem mais uma coisa interessante, é uma interação assíncrona. O que significa ser assíncrona? Você não precisa ligar no telefone e ficar esperando meia hora, e se de repente a chaleira do chá que você estava fazendo, ela começou a ferver, você tem que desligar e você não sabe mais o que você faz. Não, você pode cada um ir respondendo e interagindo no seu momento. Isso. Pode ser síncrona pelo WhatsApp, você pode conversar as duas pessoas ao mesmo tempo, mas você pode começar uma conversa e assistir a novela das 8 e depois voltar. Assistiu mais um episódio do nosso InovaCast. Também. A novela das 8, que há anos já não é mais às 8, é às 9. Né? Você é jovem, eu acho que você por já isso pegou eu já às 9 horas. Acho que você nem pegou a época. Ou no YouTube, ou na sua plataforma de streaming favorita. Gente, felizmente o nosso tempo é curto. Eu acho que ao longo do nosso programa, para quem já nos acompanha, já sabe que fica pulando na tela as dicas, quando os nossos entrevistados falam alguma coisa assim muito legal, alguma coisa que dá para retirar, eu falo que esse videocast tem que assistir com um caderninho do lado para ir anotando as dicas, e acho que a grande dica de hoje é que quanto menor o seu conhecimento, maior vai ser o seu medo. Então, para você que está nos assistindo, né, e nesse tema aqui, quanto mais você conhecer, quanto mais você lutar contra o desconhecimento, seu medo vai ser minimizado e assim você vai conseguir ter esses sucessos ao longo da sua vida. Vai conhecer mais, se joga mais, que o medo diminui, e aí a gente entende também quais os nossos limites. Dora, Rodrigo, muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo estar junto com o Rodrigo, que a gente estava afinado. Sim. É muito bom tê-los aqui, e a você que nos acompanhou também fica o meu agradecimento. O nosso InovaCast volta na nossa próxima edição. Continue navegando por aqui e vendo tudo que nós estamos preparando para você. Tchau.